Cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh no ar Jornal da Noite. Recolhe a 11ª sessão ordinária da Assembleia da República com discursos dos chefes das bancadas em torno da atual situação do país. Retomaram esta quinta-feira os trabalhos da Assembleia da República naquela que é a sexta sessão ordinária, que foi marcada pelos discursos da Presidente da Assembleia da República e dos chefes das bancadas parlamentares. Foram discursos que estavam assentes à atual situação que o país atravessa, desde o terrorismo, crise econômica e a manutenção da paz. Por isso, o processo de DDR está verificando avanços significativos. Quem assim o disse é Sérgio Panti, chefe da bancada parlamentar da Frelimo, que destacou também o trabalho das Forças de Defesa e Segurança. Apesar dos desafios, o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração tem conhecido avanços assinalados por causa da vontade expressa e partilhada dos moçambicanos de viver em paz e harmonia, ultrapassando as diferenças partidárias e colocando acima de tudo os interesses de todos os moçambicanos. Acreditamos que, com a incansável cultura de diálogo de todos os setores da nossa sociedade, o nosso querido Presidente tem construído as pontes necessárias para a paz efetiva voltar a reinar em todo o território nacional. Minhas senhoras e meus senhores, tomamos esta oportunidade para saudar e encorajar as nossas forças de defesa e segurança que, com a sua bravura e valentia e na base do princípio prevenir, proteger e perseguir, continuam firmes na defesa das nossas populações, seus bens, da nossa soberania e integridade territorial. O trabalho heroico que as nossas forças de defesa e segurança desenvolvem no terreno, ao lado da força local, constituída pelos veteranos da luta de libertação nacional e pelos seus descendentes, com a solidariedade das tropas dos países irmãos, do Ruanda e a força de alerta da SADC, estão a trazer resultados animadores e reforça a nossa convicção de que o caminho para a derrota final dos terroristas está muito próxima. Por seu turno, Viana da Silva, chefe da bancada parlamentar da Renamo, apelou ao bom senso por parte do governo para que não oficialize a Rename, achar inconstitucional, sem descurar o atraso no processo do DDR. Os slogans da guerra não ajudam. Temos que ter a humildade de reconhecer que somos falíveis. Mahatma Gandhi já dizia, no dia em que um mosquito pousar no teu nariz, vai perceber que nem tudo se resolve com violência. A violência pode gerar violência num ciclo vicioso. Alguns políticos imaturos cantam e dançam alegadamente porque o DDR veio retirar a força da Renamo. Hoje, até regozijam-se pela falsidade de não cumprirem o estatuído nos acordos, pois dos mais de 4.000 homens até então desmobilizados, apenas 46 foram incorporados na Polícia de Moçambique, de um total de 150 previstos. Pura metafísica. Não são, nunca foram e jamais serão as armas a fazerem a guerra. Uma arma não dispara por si próprio. Por detrás da arma existe o homem. Não haverá arma nenhuma que poderá vencer a vontade do povo. Excelências, recentemente a comunicação social deu a conhecer uma organização que se diz política e de nome Renamo. Em Moçambique existe a Renamo, signatária de vários acordos de paz, de acordo com a linha B do número 2 do artigo 3 da Lei dos Partidos Políticos, impõe como regra básica que os partidos políticos devem se identificar por um nome, sigla ou símbolo, que não se confundam com os de outra organização já existente. Isto é para que haja clarificação sobre quem é quem. Registrar Renamo, enquanto existe um outro partido de nome Renamo, significa que também poderia surgir um moçambicano que reservasse o nome de Frelim, sem o O, a ver o que lhe ia acontecer. Esse indivíduo seguiria o caminho de todos os que não se encontram no nosso convívio. Portanto, esta palhaçada é uma brincadeira de muito mau gosto e o governo tem a obrigação de cumprir com a lei e impedir o registro da suposta organização a bem da paz e da legalidade. O movimento democrático de Moçambique não simpatiza-se com a ideia tomada pelo governo de subsidiar os transportadores. Uma das zonas mais produtivas do país,
uma reserva de produção de madeira e mais outras coisas. Infelizmente, o básico, que é a estrada, não existe. Que desenvolvimento pretendemos? Como os produtos vão circular? Que oportunidades de negócios e emprego se cria para a nossa população? As infraestruturas devem servir, de fato, de oportunidades e emprego, assim como geração de riquezas. As nossas estradas não oferecem segurança. A nossa energia não tem a qualidade desejável e a água continua a ser um problema nacional. Como explicar das cobranças feitas nas portagens para, seguidamente, circular em covas? A produção familiar continua a ser a base sustentável de muitos moçambicanos. O dilema persiste nos baixos preços dos produtos que estas famílias produzem. Os baixos preços não motivam para o aumento da produtividade na época seguinte. Defendemos novos mecanismos para proteger os produtores nacionais e criação de incentivos para que a agricultura seja, de fato, a base de desenvolvimento. O custo de vida continua a aumentar, reduzindo o poder de compra dos cidadãos. Um dos fatores de subida do custo de vida é o preço dos combustíveis. Não simpatizamos com a estratégia do governo do dia em subsidiar os transportadores para mitigar os efeitos da subida dos preços de combustíveis. Subsidiar os transportadores de forma seletiva é uma ação discriminatória e não cobre todo o território nacional. Isto é, a maior parte dos transportadores não terão acesso a esses subsídios. Numa situação destas, para ter acesso a tais subsídios, se pratica a corrupção, nepotismo e amiguismo. Importa referir que a plenária volta a reunir-se esta sexta-feira para apreciar a Lei nº 5/2022, de 14 de fevereiro, que define as regras e critérios para a fixação de remuneração dos servidores públicos. É nesta ocasião que será discutida a tabela salarial única. O Governo de Moçambique está a desenvolver uma série de encontros com diferentes segmentos da sociedade para acolher propostas que possam enriquecer a nova estratégia de combate à corrupção. No quadro deste programa, a cidade de Nampula foi o palco na manhã desta quinta-feira de um encontro no qual fizeram parte várias individualidades para dar o seu contributo para a erradicação deste fenômeno em todos os setores de atividade. Aquilo que o governo perde resultante da corrupção, então achou-se por bem trazer um instrumento que permita não só o governo fazer a prevenção e o combate, mas envolver toda a sociedade civil. Porque o governo entende que o combate à corrupção não é apenas destinado aos órgãos que têm essa competência legal, mas a toda a sociedade civil para que este mal seja erradicado na administração pública e na sociedade em geral. Com a estratégia a ser aprovada de forma sensual, os mecanismos de prevenção e combate a este fenômeno deixam de ser setoriais. O governo, neste momento, tem estratégias de combate à corrupção, mas são setoriais. Portanto, há estratégias que têm a ver com o setor da justiça, o próprio gabinete de combate à corrupção. Então, o que se pretende agora é que essas estratégias sejam integrantes, encontrem um lugar num documento base em que todas as instituições, incluindo a sociedade civil, possam ir lá buscar aquilo que são os seus objetivos ao nível do setor e fazer os seus planos específicos de ação de combate à corrupção. O governo de Moçambique pretende implementar estratégias de combate à corrupção ao nível da administração pública, mas especialistas dizem que o país não precisa de mais leis nem de mais instrumentos, mas sim de instituições que funcionem para lutar contra este mal.
O Governo da província de Nampula, através da Direção Provincial da Agricultura e Pescas, vacinou entre março e setembro do corrente ano total de 4.681.953 animais contra diversas doenças. Os distritos de Moma, Engoche, Murupula e Muguvola são os que mais efetivos apresentam em termos de animais. Daí a necessidade de se intensificar a campanha nestas regiões, sem, no entanto, excluir as outras regiões que também detêm números significantes de animais que devem ser vacinados. Esta vacinação é feita 3 vezes por ano e teve o seu início no mês de abril e culminou com o dia 28 de setembro, que foi o dia para a vacinação da raiva. As doenças que carecem de vacina obrigatória para o gado bovino são carbúnculo hemático, carbúnculo sintomático, febre aftosa, dermatose nodular, brucelose, raiva canina e Newcastle. De acordo com o porta-voz do governo que falava no final da 15ª sessão do Conselho Executivo Provincial de Nampula, dos animais, o maior número vai para bovinos que foram vacinados contra carbúnculo hemático e carbúnculo assintomático. Este ano foram planificados vacinar contra carbúnculo hemático 121.828, contra carbúnculo sintomático 40.203, contra a febre aftosa 146.194 bovinos, contra a dermatose nodular 9.746, contra a brucelose 12.183, contra a raiva 59.999 e a Newcastle são 5.462.151 aves. Aqui importa referir que o ponto de situação para esta vacinação obrigatória, no que diz respeito ao carbúnculo hemático, do plano de 121.828 já foram vacinadas 101.080 bovinos. O processo faz parte do programa de vacinação obrigatória de animais que é realizada em todos os anos, com vista à imunização contra várias patologias. Decorrem trabalhos também de sensibilização, no sentido de apelar todos os criadores de gado bovino a se fazerem presentes nos locais onde está a decorrer as vacinações obrigatórias, de modo a garantir uma sanidade eficiente para o gado bovino, olhando que depois este gado é comercializado para o consumo. E também para os criadores de cães, está-se a fazer sensibilização a todos os níveis, no sentido de todos os criadores de cães levarem os seus cães para serem vacinados, de modos a evitar aquilo que é a transmissão da raiva para as pessoas. Foram criadas aqui algumas brigadas, são 26 brigadas, que distribuíram-se para todos os distritos para dar face a esta campanha de vacinação obrigatória para o gado bovino, para os cães e também contra a Newcastle, que é feita para as aves. Em coordenação com os conselhos autárquicos, o governo está a desencadear uma campanha massiva de captura de cães vadios que incidem na cidade de Nampula e Vila Municipal de Munapo. A aposta pela produção agrícola poderá resolver-se o problema de insegurança alimentar nos centros de acolhimento dos refugiados da ação terrorista e, consequentemente, contribuir para a redução da dependência. A convicção é da comunidade de Santo Egídio, que diz ter iniciado com a ação de distribuição de equipamentos e sementes melhoradas aos refugiados acomodados no centro de Curane, em Miconta, e no seio das famílias acolhedoras em diferentes pontos das províncias de Nampula e Cabo Delgado.
inicialmente estávamos na província de Nampula, Sofala e Maputo, agora estendemos o nosso registro para Cabo Delgado, onde também temos a oportunidade, em parceria com o Ministério da Justiça, de poder registrar também alguns deslocados. Sabemos que quando a pessoa se desloca, muitas vezes não leva os documentos, e a ausência dos documentos leva a pessoa, digamos, a não ser reconhecida pelo Estado, né? Então, continuamos com este trabalho. Mas também não estamos indiferentes na questão do apoio aos deslocados. Nos últimos tempos, com o apoio da União Europeia, com a Embaixada da França e depois com a Embaixada do Chipre, tivemos alguns apoios direitos, digamos, em termos alimentares, de higiene, e agora que também queremos fazer alguns apoios na área de insumos agrícolas aos deslocados. Sim, o que nós temos é o seguinte, né? Porque efetivamente não sabemos até quando é que os deslocados, por exemplo, estão nos lugares de acolhimento, ao nível da província de Nampula e da província de Cabo Delgado. Então é necessário, para além de dar o apoio alimentar, o apoio de higiene, que é o primeiro apoio que tu dás, é necessário entregar alguns insumos agrícolas para eles começarem, digamos, a desenvolver a agricultura, para poderem ter alguma coisa para se alimentar. Nós sabemos que em alguns centros o governo se responsabiliza a criar condições, por exemplo, de um terreno, né? Então é nestes casos em que nós, como comunidade, começamos num projeto de intervenção de entrega de insumos agrícolas. Me refiro de enxadas, ancinhos, katanas e sementes melhoradas. Em Nampula, para onde se refugiaram mais de 64 mil pessoas, atualmente em situação de extrema vulnerabilidade, as intervenções daquela organização religiosa estão focalizadas sobretudo na produção agrícola. O Conselho de Álibos de Nampula, Calnam, uma organização islâmica, está a preparar-se para mais um processo eleitoral a decorrer entre finais deste ano e princípios de 2023. Os atuais dirigentes foram impulsados em 2016. O facto foi confirmado esta quarta-feira pelo secretário-geral da agremiação. Toda a organização tem os seus estatutos e, de acordo com os estatutos, tem que ser seguido aquele que está dentro dos estatutos. E o Calnam não foge à regra, tem os seus estatutos e prevê eleições do presidente, da direção, do vice-presidente, do secretário-geral, da mesa da Assembleia, tudo isto. Então, isto tudo faz parte do Estatuto do Conselho de Álibos de Nampula e de qualquer outra organização. Então, nós também não podemos fugir à regra. Para quanto? Isso depende já da mesa da Assembleia, que tem que decidir. Nós apenas somos uma direção executiva, prestamos contas à Assembleia, então a Assembleia que tem que marcar e comunicar à direção executiva quando é que pode ser a data. Eu penso que depois de tudo iremos partilhar convosco sem nenhum problema. A fonte afirma que está tudo assegurado para este processo. É para breve, é um programa que está para breve. Também para refrescar, revitalizar, dar oportunidade também aos outros ou mantermos, então isso tudo é sempre bom. Os órgãos sociais do Conselho de Álibos de Nampula foram impulsados pela primeira vez em 2016, tendo sido reconduzidos 3 anos depois. Graças pela audiência dispensada, o Jornal da Noite fica por aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fique bem, até a próxima.